Olá, bom dia. Bom dia a todos. Oi, Su, bom dia. Tá, deixa eu tentar aqui, só um minutinho. Aqui tudo é muito. Pronto? Tá bom agora? Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa live de hoje, ao nosso encontro, à nossa conversa. Eu fico muito grato por mais um convite que me foi feito para estarmos hoje conversando sobre um tema tão importante, de tanta relevância, que é o que nós vamos tratar hoje. Esse tema foi me dado mês passado, fui convidado em outubro para que a gente pudesse falar dele, conversar sobre ele. Porém, eu tive um probleminha de saúde e não consegui. E graças a Deus e a Jesus surgiu uma outra oportunidade, né? Por quanto que a oportunidade aproveitada, né, é sempre fonte de luz para a nossa vida, bem aproveitada, né? Já são 9h03 aí, né? Porque onde eu estou são 8 horas da manhã, são 8h03. Então a gente vai vamos dar início à nossa live de hoje com uma mensagem do livro Fonte Viva, reiterando os meus agradecimentos e a alegria de estar mais uma vez aqui com vocês, com essa casa de oração, com o Centro Espírita Nosso Lar, com a sua e com todo mundo que está assistindo agora e que assistirá porventura depois, né, a nossa live. Busquemos a luz, é a nossa mensagem. É a mensagem de número 121 do livro Fonte Viva, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. Ela se inicia com o verso número 6 da segunda epístola de cartas de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Que diz o seguinte: toda criatura inspirada por Deus é proveitosa para a instrução na justiça. Procura a ideia pelo valor que lhe é próprio. Quando a moeda comum te vem às mãos, não indagas de onde proveio. Ignora se procede da casa de um homem justo ou injusto. Se esteve antes a serviço de um santo ou de um malfeitor. Conhecendo-lhe a importância, sabes conservá-la ou utilizá-la com senso prático, porque aprendeste a perceber nela o selo da autoridade que te orienta à luta humana. O dinheiro é uma representação do poder aquisitivo, do governo temporal a que te submetes, e por isso não lhe discutes a origem, respeitando-o e aproveitando-o na altura das possibilidades em que se apresenta. Na mesma base surgem as ideias renovadoras e edificantes. Por que exigir sejam elas subscritas em sua posição por nossos parentes ou amigos particulares, a fim de que produzam o efeito salutar que esperamos 'delas em nós e ao redor de nós?
Toda página consoladora e instrutiva é dádiva do alto. Não importa que os pensamentos nela corporificados tenham vindo por intermédio do espírito de nossos pais terrestres ou de nossos filhos na carne, de nossos afeiçoados ou de nossos companheiros. O essencial é o proveito que nos possa oferecer. O dinheiro com que adquires o pão de hoje pode ter passado ontem pelas mãos do teu adversário maior, mas não deixa de ser uma bênção para a garantia de tua sustentação pelo valor de que se reveste. Assim também, a mensagem de qualquer procedência que nos induza ao bem ou à verdade é sempre valiosa e santa em seus fundamentos, porque, usando-a em nossa alma e em nossa experiência, podemos adquirir os talentos eternos da sabedoria e do amor, por tratar-se de recurso salvador, nascido da infinita misericórdia de nosso Pai Celestial. Busquemos a luz onde se encontre e a treva não nos alcançará. Essa mensagem foi muito oportuna para o nosso encontro de hoje e para o nosso tema. O nosso tema é amor, empatia, compaixão e autocompaixão salvam vidas. E só no título do nosso tema já nos dá muitos questionamentos, já nos traz muitos questionamentos. E entendendo um pouco dessa mensagem, o que nós podemos perceber com relação ao nosso tema? Quantas mensagens nos são endereçadas ou quantas pessoas nos buscam a própria mensagem de vida nesta caminhada em que nos encontramos, ante tantos problemas, tantas aflições, tantas dores e tantas dúvidas dos nossos irmãos, tanto quanto nossas, a fim de que tenhamos um amparo, uma direção, um norte, um entendimento, né? Ou seja, no nosso trabalho, na nossa família, nas nossas atividades comuns, quantas pessoas não nos interessam esses questionamentos, essas buscas, a fim de que tenham entendimento ante tantas aflições? E quais são as mensagens que nós, por nossa vez, estamos passando aos nossos irmãos? Só conseguiremos, de fato, passar uma mensagem lúcida, verdadeira, iluminada, quando nós tivermos feito destas mensagens lúcidas, verdadeiras e iluminadas, propostas e pauta de nossa própria vida. Então, nós precisamos ter a compreensão de que, muitas vezes, o único evangelho que algumas pessoas conseguem ler é aquele que nós estamos fazendo da própria vida. Então, se nós não conseguimos, por nós, pautar a nossa própria vida no bem, na empatia, no amor, no altruísmo, no senso de fraternidade, de solidariedade, se nós não conseguimos nos iluminar, como poderíamos, portanto, em momentos de necessidade ou de extrema necessidade moral, quando os problemas dos nossos irmãos, dos nossos companheiros nos afligem, nos buscam também, como poderíamos passar uma mensagem confortadora e de paz? Não é verdade? Então tenhamos esse entendimento e essa preocupação, né? De entendermos ou de sabermos que tipo de mensagem nós estamos oferecendo aos nossos companheiros, aos nossos irmãos, né? Então eu convido a todos agora, depois dessa mensagem de Emmanuel, a estarmos fazendo uma prece para daí entrarmos no nosso assunto de hoje. Nessa manhã de domingo, onde podemos estar
em nossas casas, no conforto de nossas casas, assistindo uma live, onde esta live nos chama a pensamentos superiores, a modificação dos pensamentos e dos sentimentos. E nada melhor do que iniciarmos o nosso encontro com uma prece, né? Eu convido a todos que, onde quer que estejam, se assim se sintam à vontade, parem as atividades que estão fazendo, fechem os seus olhos, se assim se sentirem confortáveis, e pensem em Jesus. Irmanemo-nos nesta cadeia de pensamentos, em busca do alto, em busca da figura de nosso divino Cristo de Deus. Senhor Jesus, neste dia te pedimos humildemente o teu divino amparo e assistência. Tenhais piedade de nossas imperfeições, de nosso lado fraco, das vezes em que não conseguimos. Apieda-te, Senhor, de todas as vezes em que te apresentamos mãos vazias de trabalho, mas humildemente te rogamos, reconforta o nosso coração, retempera-nos o ânimo, a fim de que, Senhor, ao continuar a nossa caminhada existencial, possamos sentir-te a presença iluminada e acolhedora a ladear conosco neste caminho de luz. Abençoe o nosso encontro e fica conosco hoje sempre, que assim seja, graças a Deus. Depois dessa prece, vamos de fato falar do nosso encontro. Nosso encontro fala sobre amor, empatia, compaixão e autocompaixão salvam vidas. Foi um tema do mês de setembro, né? Na verdade foi do mês de setembro, que é quando nós voltamos ações para nos lembrarmos e para combate do suicídio. Para pensarmos no tema do suicídio, no combate ao suicídio e para analisarmos a nossa importância nesta temática. A importância que se tem de nós entendermos esse assunto pouco falado e ainda considerado como um tabu entre o mundo inteiro. Felizmente, dos anos de 90 dos anos de 2000 para cá, para 2022, especialmente nos anos de 2012 e 2013, nós tivemos uma preocupação maior da Organização Mundial da Saúde e de toda a comunidade da saúde para elaborarmos conceitos e propostas para que se pensasse nesse tema suicídio. Porque este tema envolve obrigatoriamente ou toca diretamente em alguns velhos conceitos que nós trazemos aí arraigados, né, na nossa mente, no nosso comportamento, nos nossos hábitos e que é necessário repensarmos. Durante a nossa conversa, nós vamos falar também destes conceitos. Eu busquei, primeiro, fazer uma análise sobre as palavras que formam o título do nosso encontro. Eu vou começar, apesar de que a palavra amor está como primeiro, mas eu vou começar com a palavra empatia. O que para nós é empatia? O que para vocês é empatia? Ser um ser empático. Eu queria
analisar conosco, vocês, né, a situação de que um bebê humano, ele é extremamente frágil, né? Se nós formos no reino animal, se nós formos perceber os outros bebês das outras mamães, os outros filhotes, né? Nós perceberemos que estas criaturas, elas conseguem, de alguma forma, viverem na natureza por mais tempo do que um bebê humano. Um bebê humano não duraria, né, muito tempo logo depois de nascer sem o amparo da mãe, sem a condução da mãe, né? Então, para entendermos esse processo, nós só somos seres humanos, obviamente que eu estou falando de humanidade, nós somos seres humanos com humanidade, porque nós temos inter-relação com outros seres humanos, não é verdade? Porque existe um filme chamado Mowgli, né, em que fala de um menino lobo, né, um menino que foi criado lá, foi deixado na selva e acabou por ter sido, nesta história, criado por animais. Então ele não conheceu humanidade alguma. Ele não teve condições de perceber, né, como nós interagimos com o meio, mas ele conheceu como os animais interagiam com a selva, né? Então ele foi uma criança, o Mowgli é a história de uma criança que não tem humanidade. Bom dia, seja bem-vindo. Então a empatia, a compaixão, o amor, a autocompaixão são valores nossos, intrinsecamente nossos, e que nós aprendemos enquanto seres humanos, enquanto aprendizes de nossa própria humanidade. E a empatia, ela é uma proposta de perceber a realidade do outro ou do objeto em observação de acordo com ele mesmo. É a capacidade que nós temos de nos colocar no lugar do outro, de tentar perceber a situação, a dor, a aflição, seja ela nesta temática ou positiva, de conquista, de vitória, da perspectiva do outro. É mais ou menos, por exemplo, tentar entender que motivos, por exemplo, poderiam ter levado certa criatura, certo companheiro, a tomar determinada atitude, entendendo o meio em que ele está colocado e fazendo o possível para se transferir para este meio a fim de tentar entender os seus atos. Isso é ter empatia, né? É ser empático. A compaixão, por sua vez, é a empatia, nós poderemos dizer assim, que é a empatia em ação. Por quê? Porque já analisamos a situação, já tentamos perceber a situação pela ótica, pela realidade do outro, e agora nós vamos agir. Um sentimento de compaixão, né, nos enternece a fim de que nos solidarizemos com determinada situação, determinada circunstância. Então, podemos dizer que a compaixão é a empatia em ação. Na década de 1990, nos Estados Unidos, né, nós temos a história do Mike M., que era um jovem promissor. Conta-nos a história que ele era uma pessoa sem característica alguma
de estar passando por algum tipo de sofrimento, pois de estar passando por algum tipo de necessidade, né? Seja ela psíquica, seja ela familiar, seja ela material, seja ela em qualquer meio em que ele estivesse inserido. E ele ficou muito conhecido por gostar de restaurar carros antigos. E ele restaurou um carro da Ford, um carro da Ford chamado Mustang, do ano de 68. Ele também ajudava com conhecimentos de mecânica, com apenas seus 17 anos, a outras pessoas a consertarem seus carros. Não tinha um amigo, não tinha um conhecido que não pedisse, que pedisse ajuda ao Mike e não se sentisse assistido, porque ele era daquelas pessoas que deixavam o que estava fazendo para ir tentar ajudar, para ir tentar contribuir de alguma forma. E eis que no ano de 1994, o Mike se suicidou, E ele deixa uma carta para os pais, uma frase muito marcante na carta que ele deixa para os pais, é a frase de que os pais não tinham culpa de nada, da decisão que ele tomou, de se autoexterminar, de tirar a própria existência. Desde esse dia, desde essa época, desde 1994, que nós conhecemos o mês, aquele mês Setembro Amarelo, nosso mês anterior ao de outubro, que nós vivenciamos inúmeras situações com relação ao suicídio, ao combate ao suicídio. E como ele ficou conhecido por ter reformado o carro e pintado esse carro de amarelo, os seus amigos resolveram, no dia do seu funeral, fazer as homenagens e escrever muitos bilhetes e deixaram acessível às pessoas que iriam no funeral, perguntando no bilhete se a pessoa estava precisando de ajuda. E nos bilhetes eles colocavam a fitinha amarela para simbolizar o carro que o Mike tinha reformado naquela época, E, por incrível que pareça, eles receberam muitas ligações de pessoas, na maioria anônimas, que não quiseram se identificar, para pedir ajuda, foram, bom dia, Nali, foram atrás da ajuda em que estava sendo oferecida através daqueles bilhetes. Em 1774, vou voltar um pouquinho mais no tempo, é que nós temos uma obra alemã. O nome dessa obra é Os Sofrimentos do Jovem Werther. Nos Sofrimentos do Jovem Werther, em 1774, onde a obra foi lançada, fala de um rapaz que se apaixona por uma moça, mas que é um amor impossível. Ele não conseguiria ter em seus braços, ter em sua vida o objeto do seu amor, a sua amada. Porque naquela época, era uma época em que as mulheres eram prometidas, aos seus futuros maridos. E ele, eu não vou contar toda a história, mas eu estou resumindo ao máximo, quem tiver interesse. E ele, por sofrimento amoroso, ele acaba por se suicidar. E essa obra, à época, foi proibida. Por quê? Porque muitas pessoas, muitos jovens da época, ao lerem a obra e estarem mais ou menos passando por semelhante situação, optaram pelo suicídio igualmente.
atestando então, naquela época, de que se falar de suicídio seria um gatilho, né? Seria como se você fizesse a pessoa lembrar que existe essa possibilidade infinitamente triste de sair dos problemas. E com isso se criou o quê? Um tabu. Com isso se criou um medo, se criou um receio. Só que quando nós falamos sobre suicídio, quando nós falamos sobre morte, esse mês de novembro nós tivemos aí no calendário gregoriano o Dia de Finados, que nos remete, né, a esse processo irreversível da vida, da existência, que é o desencarnar, né? Quando nós falamos de suicídio, nós precisamos entender que nós precisamos falar de vida. Porque, como eu sempre falo, a morte não é o antagônico da vida. Quem vive, vive eternamente, vive para sempre, vive infinitamente, como nos apresenta a doutrina espírita. A morte é um processo natural de quem nasceu. Se nós nascemos, obviamente, nós desencarnaremos como nós conhecemos, né? Mas não é o antagônico da vida. Então, nós percebemos, até agora, com a nossa conversa, que a questão do suicídio, né? A questão, por exemplo, do jovem Werther, e com certeza do Mike e de tantos outros que acabam indo por essa opção tão triste, né? É o que? Hoje em dia nós podemos perceber que nós somos bombardeados por informações. Parece que nós temos a necessidade de sermos felizes. Além de termos a necessidade, que nós temos a necessidade de sermos felizes, nós temos a necessidade de expor essa felicidade e perceber a felicidade das outras pessoas através das informações. Se a gente for no Facebook agora, se a gente for no Instagram, se a gente for nas redes sociais conhecidas, o que nós vamos perceber? As pessoas, né, postando as suas vidas, suas fotos, né, falando às vezes de uma miragem, de uma felicidade que não existe. Por quê? Porque a felicidade, ela independe de todo fator material. Nenhum fator material pode ser o caminho para a nossa felicidade, porque nós somos seres holísticos. E quando nós falamos que somos seres holísticos, é porque nós somos compostos, nós somos um ser único, mas nós temos, né, o nosso lado social, nós somos um ser social, nós somos um ser orgânico e nós somos um ser espiritual. E cada uma dessas esferas, né, que nos compõem tem necessidades peculiares, singulares e únicas, e que nós não conseguiremos suprir-nos ou vitalizar-nos, né, vamos dizer assim, para nos saciarmos de fato, se não nos adequarmos a entender as necessidades dessas esferas e atender, né, as necessidades dessas esferas. Nós às vezes nos esquecemos que nós estamos aqui nessa jornada existencial para sermos o mais felizes possível, aquela felicidade que nós conseguirmos alcançar e atingir. Mas às vezes nós também esquecemos que nós principalmente estamos aqui para progredir, para evoluir. Essa é a nossa primeira tarefa, é a tarefa para conosco. E quando nós tentamos atualizar a nossa vida exterior com a nossa vida interior, sem ainda termos edificado em nós fortaleza,
né? Sem ainda termos entendido os nossos sentimentos, entendido as nossas emoções, buscado os nossos pensamentos no âmago, entendido-nos como seres, situarmos-nos na existência, nós, ao tentar atualizar a vida exterior com a vida interior, muitas vezes fracassamos e vamos perdendo a esperança, vamos perdendo o ânimo, vamos perdendo as forças morais, né? Por quê? Porque nós percebemos que progredir, que evoluir de fato, nos pede concurso contínuo. É um trabalho contínuo progredir. É força de vontade. É a nossa vontade aplicada. E quando falamos de vontade aplicada, nós precisamos entender que, se nós optamos por progredir, na nossa caminhada nós precisamos fazer as escolhas que vão ao encontro desse nosso progresso, que nos ajudarão de fato a progredir, né? Então, o que acontece muitas vezes? A gente viu aqui que com o jovem Werther, né? Ele acaba por ter uma desilusão amorosa e comete suicídio. Vamos a exemplos. Quem de nós poderemos dizer que nunca passamos por uma desilusão amorosa? Quem de nós podemos afirmar que não fomos traídos, que nunca surpreendemos aquela pessoa que é objeto dos nossos interesses, tendo atividades menos edificantes com outras pessoas, né? Quem de nós aqui nunca perdeu o emprego? Quem de nós aqui não passou por tantas outras situações, problemas, adversidades, né? Momentos de tristeza, mas quantos de nós aqui conseguimos superar esse momento? Por quê? Porque essa é a nossa grande necessidade. A felicidade, de fato, para nós está intimamente ligada, talvez, na nossa capacidade de se reinventar, na nossa capacidade de se ressignificar, na nossa capacidade que nós temos, e olha que é uma capacidade incomparável, né? De se reerguer perante as intempéries da vida, perante os problemas, perante as situações. Mas muitas vezes o que acontece é, nós não temos essa base emocional. Naquele momento, de fato, nós estamos fragilizados, naquele momento, de fato, nós estamos tristes, né? Naquele momento, de fato, aquilo acabou por nos tomar de tal forma que nos impede, naquele momento, como aquela nuvem impede momentaneamente os raios de sol a chegar em determinada região, perceber toda a luz, perceber o restante do mundo à nossa volta, porque naquele exato momento o nosso problema é para nós o mais importante. E se nós não tivermos, bom dia, Igor, e se nós não tivermos, uma capacidade de superação, a gente não vai conseguir vencer esses obstáculos. Eu gosto de lembrar de Zaqueu. Zaqueu, ele soube, que Jesus estava passando ali por aquelas paragens. E ele queria muito conhecer esse homem muito afamado. Só que ele tinha um problema. Ele era baixinho e ele não iria conseguir se interpor à multidão, porque quando Jesus passeava, andava por aqueles lugares, pregando, ele era acompanhado de uma multidão incontável. E Zaqueu queria muito ver Jesus. Aí ele tinha vários problemas que, vamos dizer assim, várias situações que naquela época falavam contra ele. A primeira, ele era rico. E as pessoas já tinham aquela questão com pessoas que eram ricas porque eram cobradoras de impostos, tinha aquela questão de ter
conseguido a riqueza através de meios menos louváveis. E Zaqueu, o que ele resolveu fazer? Ele tinha um problema, precisava da solução. Ele queria ver Jesus, então ele se esforça tanto que ele sobe numa árvore. Ele sobe numa árvore para ver Jesus. E Jesus, percebendo aquilo, né, vamos dizer, da atitude de Zaqueu, Jesus acaba por pernoitar na casa de Zaqueu, ainda diz assim: hoje a salvação entrou na tua casa. Então, se Zaqueu tivesse observado apenas os problemas que falavam contra ele e não tivesse envidado esforços para encontrar soluções, tá bom, o problema eu já tenho, a situação eu já tenho, agora eu necessito fazer alguma coisa para melhorar, né? Para eu transpor esse obstáculo, ele não teria conseguido ver Jesus, né? Então agora nós já falamos de nós e agora vamos falar um pouco dos nossos conhecidos, dos nossos amigos. Eu falei anteriormente que nós temos uma situação em que nós vivemos arraigada em nossa mente, às vezes, quando a gente fala assim: deixa de tristeza, isso é besteira, isso vai passar. Deixa disso, seja forte, você está precisando de Deus, você está precisando de Jesus, você está precisando disso e daquilo. Obviamente. Levanta dessa cama, vai fazer o exercício, isso é bom para a saúde. Pessoal, vamos falar agora de uma forma que a gente consiga entender. A maior causa de depressão, as maiores causas de suicídio são depressão e transtorno de bipolaridade. Quando eu falo de depressão, eu não falo de momentos depressivos. Eu não falo de momentos em que, obviamente, nós estamos tristes, nós estamos passando por problemas, aqueles problemas são reais para nós, mas que nós esquecemos ou perdemos ou não contamos com a nossa capacidade de superação. Mas vamos lá. Essa atitude, esses hábitos que nós temos perante as pessoas que estão em sofrimento, aumenta o sofrimento ao invés de atenuar. Quando nós falamos em depressão, nós precisamos entender que a depressão é uma doença, assim como a pneumonia, assim como a tuberculose, assim como qualquer outra enfermidade que nos acometa os tecidos orgânicos. Porém, a depressão é uma doença que acomete, além de tudo, as sinapses cerebrais. Esse correio cerebral, esse envio de informações, envio de mensagens, para que o pensamento aconteça, para que a mente elabore a sua capacidade de percepção. Quando depressivos, essa sinapse ocorre com muito vagar, é muito lenta. Então a pessoa sente um estado de fraqueza psíquica, se assim podemos nos falar. Então quando nós chegamos e dizemos que a pessoa tem que ter força, de onde? De onde essa pessoa vai tirar força? Naquele momento. É como que eu tivesse com pneumonia, por exemplo, e ao invés de você me dar um antibiótico, você chegasse e dissesse: levanta dessa cama, vai fazer uma caminhada, meio-dia, no meio do sol quente, que é para você vai ver que você vai melhorar. Levanta daí, vai tomar um banho, né? Óbvio que a intenção da pessoa que diz isso é ajudar, é contribuir, né? Mas precisamos nos inteirar desse assunto para que a gente possa, de fato, contribuir da forma correta. Naquele momento, aquela pessoa está precisando, de fato, de ajuda. Naquele momento, a pessoa está precisando, de fato, de interesse da nossa parte. Naquele momento, aquela pessoa ela não consegue elaborar os pensamentos. Ela não consegue elaborar, entender os sentimentos e as emoções que insurgem em seu íntimo da forma que nós
Lembra da empatia? Isso é ter empatia. É perceber a fragilidade daquela pessoa naquele momento. E não só simplesmente falar que isso é besteira. E não só simplesmente falar que isso vai passar. Porque vai passar sim, com fé em Jesus, vai passar. Mas para isso se precisa de técnica, se precisa de meios. E considerando a depressão, por exemplo, que é o exemplo que eu estou dando como uma doença, precisa da forma técnica, da forma correta. E por isso nós precisamos entender, por isso nós precisamos nos inteirar. Porque geralmente as pessoas que estão passando por qualquer tipo de ideação suicida, elas não vão ligar para o CVV. Elas não vão, inclusive o número do CVV é 188, tá, pessoal? Que é uma organização que está lá pronta para nos ouvir em qualquer problema que nós tenhamos, que nós não estamos conseguindo superar, nós não estamos conseguindo forças, e eles estão lá para nos ouvir, a fim de que possam, de certa forma, nos orientar. Então, as pessoas primeiro vão estar dentro das nossas casas, os nossos irmãos, nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nossa irmã, nosso esposo, nossa esposa, nosso filho, nossa filha, vai ser o nosso vizinho, vai ser o nosso primo, vai ser o nosso tio, as pessoas vão estar bem próximas de nós. Lembra da nossa mensagem inicial sobre as mensagens que passamos para a vida? Por isso que é importante nós termos, vamos dizer assim, conhecimento, a fim de que as mensagens que nós passamos para a vida e que chegam aos outros sejam mensagens positivas, mas positivas no entendimento de que elas de fato contribuam, concorram para a melhoria do nosso irmão, do nosso próximo, né? Muitas vezes a gente, quando sabe, às vezes, de um companheiro, de um irmão, de um amigo que se suicidou, a gente tem mais ou menos a fala da seguinte forma: ele estava sorrindo, ele estava falando até ontem, a gente nunca iria imaginar que ele iria fazer aquilo. Por quê? Porque nós temos, dentro do quadro depressivo, um transtorno em que a pessoa tem momentos de euforia, ela fica feliz, ela fica alegre, ela está sorrindo, mas depois ela tem uma baixa hormonal, uma baixa de atividade psíquica, é onde a depressão se instala de fato e passa a dar sugestões infelizes, como a do suicídio, que nunca é uma opção. Tá? Então, as causas principais, segundo a Organização Mundial da Saúde, é a depressão. Em segundo lugar, o transtorno bipolar, que é essa euforia e esse estado depressivo. Em terceiro lugar, nós temos o uso das drogas ilícitas e por aí ir adiante. Mas o que a gente precisa prestar atenção é entender que a depressão é sim uma doença e que ela precisa de recursos sérios, recursos, vamos dizer assim, competentes, né? Que vão de fato contribuir para tentar tirar aquela pessoa daquele estado. É a terapia, se possível e se necessário, a reconfiguração neuroquímica cerebral, né? O uso de medicamentos, porque naquele momento aquela pessoa precisa daquela ajuda, né? Uma pesquisa feita no Canadá também reverbera, né? Essa questão da depressão como sendo uma das maiores causas do suicídio. Então nós temos no nosso tema: amor, empatia, compaixão e autocompaixão salvam vidas. Se eu não consigo, meus irmãos, amar primeiro a mim, como procurando todos os dias da minha vida, da minha existência, ser um ser humano melhor, procurando progredir, procurando evoluir. Como diz Santo Agostinho no Livro dos Espíritos, procurando conhecer a mim mesmo.
entendendo que eu tenho necessidades inúmeras, espirituais, morais, percebendo além destas necessidades o que já disponho de bom a fim de que eu possa trabalhar. Estudar sempre, aprender para que eu possa contribuir comigo mesmo e contribuir com o ambiente em que eu me encontro inserido. Perceber que aqui, no nosso mundo ainda de provas e expiações, estamos sob o caráter de provas e expiações. As adversidades, os problemas, as situações virão ao nosso encontro como mães, como verdadeiras mães, a nos falar de assuntos infinitos, de assuntos imortais, de aprendizados para a alma e para o espírito. É como aquela mãe que sabe que o filho está com dor de dente, precisa ir ao dentista e muitas vezes se submeter a uma dor, mas que é necessário e que é para o bem da saúde bucal daquele seu filho. E assim funcionam as nossas dores e as nossas adversidades. A capacidade de ter empatia, que é a capacidade de nos colocar no lugar do outro, sem preconceitos, sem as nossas próprias percepções, mas tentando entender o outro na realidade em que ele vive. A compaixão, que é a ação dessa empatia. A autocompaixão, que é quando nós, por exemplo, não conseguimos e tentamos não nos compreendemos em determinadas situações e quando erramos, acabamos por ter dificuldade em nos perdoar e em recomeçar. Muitas vezes aquela situação adversa, ela vem por conta de nossos erros. Então, é extremamente necessário a gente aprender com o erro, a fim de que não o cometamos mais, mas principalmente nos perdoar, ter compaixão para conosco. E tudo isso salvam vidas, tanto quanto a nossa própria, tanto quanto daqueles a quem amamos. Não esqueçamos de que aqueles que conhecemos e aqueles que amamos geralmente buscam primeiro aquela pessoa que está mais próximo e pode ser um de nós, tá bom? Eu espero que vocês tenham pensado sobre esse tema, né? Que eu tenha sido útil de alguma forma com relação a esse tema que para a humanidade ainda hoje é um grande tabu, né? E que o que mais nós temos às vezes são as pessoas com situações adversas e que nós não sabemos como ajudar. E é necessário procurar os recursos que dispomos e aprender, não é, meus irmãos? Vamos fazer a nossa prece de encerramento para que a gente possa encerrar a nossa live. Vamos fechar os nossos olhos, rogar a Jesus o seu divino amparo, a sua divina assistência, que nos envolva em seu inesgotável amor e em sua divina presença. Cristo de Deus, ajuda-nos, assiste-nos, socorre-nos e sê conosco. Fortalece a nossa vontade de progredir e de continuar nesta caminhada rumo à tua imagem e semelhança. Ajuda-nos a vivenciar o teu divino Evangelho. Permitai que os bons Espíritos nos inspirem e possam intermediar essa tua divina assistência para conosco. Te pedimos humildemente pela nossa família no dia de hoje, pelos nossos amigos, pelos nossos conhecidos e por todos aqueles, Senhor, que neste momento tão delicado da nossa história estão passando por adversidades. Fica com todos eles, fica conosco e seja sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Grande abraço.